A ideia agora é a gente chegar na função logaritmo, né? A gente vai definir essa função como sendo a inversa da função exponencial que a gente vem trabalhando até agora. Como ela vai ser a inversa de uma função que a gente já tem algumas propriedades, vai ser legal se a gente souber passar algumas informações da função original para a função inversa. Porque antes da gente já chegar no logaritmo direto, vamos notar o seguinte resultado. Imagina que você tem uma função f que ela sai de um conjunto A e chega no conjunto B. Pensa que o A e o B são subconjuntos dos reais, tá? Para a gente estar tá bonitinho aqui as coisas. Pensa que a f é estritamente crescente. Então, f estritamente crescente. E supõe que existe a f a menos 1, tá? Eu estou supondo aqui que a gente tem uma f a menos 1. Então, a f a menos 1 ela vai sair do B e chegar no A. Sabendo que a f é estritamente crescente, o que a gente consegue dizer sobre a f a menos 1? Eu sei que dá muita vontade de falar que a f a menos 1 é estritamente decrescente, mas não, a f a menos 1 também é estritamente crescente. Estritamente crescente. Pense um pouco nas funções que vocês conhecem, que estão acostumados. Por exemplo, x quadrado definido nos positivos. Você vai ver que dá direitinho. Olha aqui, vamos mostrar esse caso. Na verdade, não é muito difícil mostrar. Quer ver? Ó? Suponha que você tem um x menor que um y, os dois dentro do b. Né? Porque pensa que você está querendo mostrar uma coisa aqui, certo? O que seria a f não ser estritamente decrescente, né, estritamente crescente? Seria que esse deu mais que esse, né? Então você teria que, por contradição, você teria uma coisa assim: f de x seria maior ou igual que o f de y. Menos 1, né? Desculpa. Estou trabalhando com f menos 1. Você teria esse troço aqui. Mas agora aplica a f nisso. Se você vai aplicar nisso, a f é estritamente crescente. Então, em particular, ela é crescente. Então, ela vai manter essa desigualdade. Então, se você aplicar a f dos dois lados, você vai ter f a menos 1 de x maior ou igual que f a menos 1, opa, f aqui fora, f a menos 1 de y. Só que isso aqui é x, isso aqui é y, né, por ser inversa. Então você teria que x é maior ou igual que y, que contraria esse fato. Tá bom? Então se a f é estritamente crescente, a inversa dela é estritamente crescente também. Então, por exemplo, se a gente vai definir para expoentes, para bases maiores que 1, a exponencial é estritamente crescente. Então a inversa dela, o logaritmo, também vai ser estritamente crescente. Já ganha essas informações direto. Tá bom? Na verdade, esse resultado que eu falei, a gente não tem formalmente, a gente provou ele para para expoentes naturais, né? Mas já dá para estender isso aqui, fazendo algumas contas, você consegue estender. Eu vou só escrever ele para deixar marcado. Então, qual que é a proposição que eu estou me referindo? Pega um A real, né? Então, se o A pertencer à parte de baixo do que pode pegar, né? Então do 0 até o 1 aberto, então a função a elevado a x ela é estritamente decrescente. Se o a estiver na parte superior, então o a ele é maior que o 1 até o mais infinito, o a elevado a x é estritamente crescente. Tudo bem? Na verdade, um pouquinho mais aqui, o que você consegue mostrar é um resultado de cálculo aí, a gente tem que fazer um pouquinho mais de esforço para conseguir mostrar isso, é que se você pegar a função desse jeito aqui, eu vou colocar também como uma proposição, se você pegar dado A pertencente aos reais positivos, tá? Mas com A diferente de 1, só para não dar encrenca, porque nesse caso a função é constante, a função f de A, vou usar de novo essa notação que a gente usava um tempo atrás, já explico
que é, para quem não lembra, é bijetora. O f de a, x é simplesmente o a elevado a x. Então você tem essa função aqui, ela é sempre bijetora, pensando aqui, tal, contradomínio sempre põe reais estritamente positivos. Esse resultado a gente consegue tirar também. Então, o que isso vai te falar? Isso te fala imediatamente que essa função admite inversa, né? Se ela é bijetora, ela admite inversa. Repara que eu tenho que pôr o a diferente de 1 aqui, porque senão essa função é constante, né? Vai ficar 1 elevado a x, isso aí é sempre 1, então não tem nem como ela ter constante. Não tem inversa. E aí repara que usando esse resultado anterior, você na verdade sabe bem o comportamento, né? Se o a é maior que 1, ela é uma bijetora, mas ela é estritamente crescente, e se o a é menor que 1, ela é bijetora, mas estritamente decrescente. Certo? Com isso, agora a gente consegue definir a função logaritmo. E a logaritmo eu vou simplesmente definir ela como sendo a inversa desse cara. Então, ó, vou pegar, apago aqui tudo, deixar marcado aqui, ó, fax é simplesmente a função a elevado a x, tá? Vou usar essa notação. Agora eu vou definir para as diferentes de 1, né? Então estou pegando aqui um a real positivo diferente de 1. Vou definir logaritmo na base a de um ponto x como sendo o f menos 1 do a calculado nesse x. Então é a inversa dessa função aqui em cima. Isso aqui por definição. Então eu vou simplesmente definir logaritmo. Então, se quiser colocar uma notação de função, né? Logaritmo a nada mais é que a f a menos 1 desse a, desse mesmo a que você pegou, né? Se você trocar o a, trocou a função. Tudo bem? Daqui segue diretamente aquelas propriedades de logaritmo que vocês estão acostumados. Por exemplo, quer ver? Eu vou escrever as duas e aí a gente vê que isso aqui nada mais é que a definição de ser inversa. Ó, log a de a elevado a x. Isso aqui deveria dar x. E o a elevado a log a x também deveria dar x. Tudo bem? Por que é isso? Ó, se você escrever nessa notação aqui, fica fácil enxergar o que é isso. O que é esse cara de fora? Log a nada mais é que fa menos 1. A elevado a x nada mais é que f de a de x. Bom, mas inversa com a própria, cancela todo mundo. Aqui embaixo é a mesma coisa, só que ao contrário, né? Ó, tenho a elevado a alguma coisa. A elevado a alguma coisa é fa do alguma coisa. Lá dentro está o log a x, que a gente acabou de definir como sendo f a menos 1 a x. Tá vendo? Ó? É essa igualdade aqui. São as duas igualdades que a gente tem para a inversa. Então, isso aqui dá x também. Certo? Então, basicamente o que a gente está tirando aqui também tem um outro jeito que vocês acabam escrevendo bastante, y vai ser log a x, se e somente se, né, está acontecendo que o a elevado ao y dá x. Certo? O que é essa igualdade que está escrito aqui? Isso aqui é simplesmente falar que o f a do y é o próprio x. Certo? Porque daí você joga aqui que isso aqui deu a inversa. Tudo bem? Então, essas aqui ficam sendo a nossa definição de logaritmo. No próximo vídeo a gente faz algumas propriedades básicas dessa, usando algumas propriedades da função exponencial. É isso por enquanto.